Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui com um desafio: pregar pouco tempo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 5, a história de Zacarias. Já ouviu falar de Zacarias? Zacarias é um personagem muito importante na Bíblia. Às vezes as pessoas não dão a ele a devida consideração. Você sabe que Zacarias foi a primeira pessoa no Novo Testamento a constatar, a receber a revelação da chegada do Cristo. O primeiro, antes de Maria, Gabriel, o anjo, falou com Zacarias. Antes de falar com José, antes de falar com Maria, Zacarias foi a primeira pessoa a receber a notícia de que a bendita promessa do Messias estava prestes a se realizar ali, naqueles dias. E ele era um sacerdote. É dito também que ele e a sua esposa Isabel eram pessoas justas, obedientes aos mandamentos de Deus, pessoas corretíssimas. E mesmo pessoas corretas têm problemas da vida. Mesmo pessoas que agradam a Deus e que servem a Deus têm problemas. Isabel era estéril. E desde que eles casaram, ainda jovens, eles oravam para que eles pudessem ter filhos, que naquela época era algo assim, como que imprescindível. Muito mais importante naquela época, socialmente falando, ter filhos, era do que nos dias de hoje. Então, eles oravam por um filho, mas oraram 1 ano, oraram 2, 3, 4, os anos se passaram e nenhuma resposta de Deus. Mas é dito que eles eram pessoas fiéis, que eles eram pessoas que agradavam a Deus, que serviam a Deus, oravam para que pudessem ter um filho e nada de resposta de Deus. Décadas se passaram, décadas, agora eles estão idosos. Som. Vai vendo aí, se tá bom. Muito bem. Ela era estéril, oraram décadas por um filho e nada, e agora a dificuldade se tornou muito maior. É praticamente impossível. Porque eles estão idosos. Então a coisa se complicou em demasia. Eles estão ainda orando, acreditam? Ainda orando para ter um filho. E isso faz a gente recordar aquele episódio de Eucana e Ana. Ana também era estéril. E ela orava para poder ter um filho. A idade também ficou avançada. E de repente a resposta. E de repente ela dá à luz a Samuel, um profeta. E você sabe que o paralelo entre eles é tão grande que, tendo dado à luz a Samuel, o profeta, será este o profeta a ungir o primeiro rei de Israel, a ungir, na sequência, a Davi. E o que a gente vê? Que este profeta, filho de Zacarias, que há de nascer, por um milagre extraordinário, porque a resposta vai vir, quando a gente menos espera, quando todas as portas se fecharam, a resposta vem, e Isabel vai engravidar, e vai dar à luz a um profeta tremendo, o maior de todos, João Batista. Ele há de ungir, ele há de batizar o Messias, o rei de Israel. Olha só os paralelos, é muito interessante. E por que às vezes Deus demora a responder às orações daqueles que são justos, fiéis, servos, crentes de Deus? Deus tem os seus caminhos e os seus planos. Não desanime. Não desanime.
E aqui, pelo menos eu não vou dar todas as respostas, vou dar a resposta que a gente encontra aqui. Isto foi para a glória de Deus. Quanto maior vai ser a dificuldade, Deus vai permitir que a coisa fique mais encrencada. Parece o caso da demora de Jesus quando Lázaro estava doente. E chegou a notícia até ele. Maria, Marta chamaram, já no desespero: venha, Senhor, venha salvar o nosso irmão. E Jesus propositalmente se atrasou. Lembra disso? Proposital, não fez caso de ir imediatamente, se demorou. E a gente fica estranhando quando ele se demora, e quando isso ainda é proposital. Lázaro vai morrer, a coisa vai ficar absurdamente impossível do ponto e da perspectiva humana. E aí é que vem a intervenção divina e a glória de Deus se estabelece de uma maneira extraordinária. Então a demora pode ser para que a coisa fique ainda mais, o caldo venha engrossar ainda mais, para que quando o milagre vier, não haja dúvida alguma que foi o nosso Deus que operou poderosamente. Então a demora tornou a questão humanamente impossível. Agora, isso vai revelar que nenhuma debilidade humana pode impedir os planos de Deus na vida de seus servos, porque para que o milagre fique ainda muito mais patente para a glória de Deus, a razão da demora proposital de Jesus e Lázaro, bom, isso aí eu já falei. E é interessante de Elias, diante daquele desafio com os profetas de Baal, Elias disse: vocês edifiquem um altar ao Deus de vocês, e vamos ver se o Deus de vocês responde com fogo do céu. Eu vou edificar um altar ao meu Deus, e ele responderá com fogo do céu. Vamos ver que Deus, quem é o Deus que tem poder. E nada do fogo descer sobre o altar de Baal, por mais que ele se esforçasse, gritasse e fizesse todas as estripulias. Quando chegou a vez de Elias orar, ele falou: joguem água sobre o altar de Deus. Joguem água uma vez, joguem mais água 2 vezes, joguem uma terceira rodada de água, inundem o altar, criem vocês profetas de Baal, joguem água sobre o altar de Deus. A dificuldade ficou 3 vezes maior com tanta água jogada ali, e ele orou e o fogo desceu sobre o altar de Deus. Então Deus não tem problema com dificuldade. A dificuldade é dificuldade para nós, seres humanos. E a mensagem de Gabriel, a resposta veio. Ele, sacerdote, foi escolhido naquele dia para acender o incenso no altar de Deus. E ele entrou no templo, as pessoas ficaram do lado de fora. E lá apareceu, à direita do altar, o anjo Gabriel. Ele ficou com muito medo. Eu acho que todo mundo ficaria, se de repente um anjo aparece, eu acho que ficaríamos com medo. É alguma coisa sobrenatural acontecendo. O anjo disse: não fique com medo, a sua oração foi ouvida, e você vai se tornar pai, sua esposa vai engravidar. E não é de qualquer pessoa não, é de um grande homem, de um grande profeta, que vai ser o precursor. Ele é aquele que vem no espírito de Elias, preparando o caminho do Senhor. Ele é a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor e convertendo o coração. Sabe aquela última profecia de Malaquias? Ele virá, o Elias há de vir antes para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Este, no espírito de Elias, no poder de Elias, ele vem e ele é João Batista, e a sua oração foi ouvida, sua esposa vai dar à luz. Aí o que o Zacarias faz? Orou tanto por isso, quando a resposta vem, ele fala: bom demais para ser verdade, agora eu estou muito velho, minha esposa está muito velha, eu preciso de um sinal. O anjo apareceu, já não era sinal suficiente, preciso de um sinal. Mas Deus é tão misericordioso que Deus dá o sinal. Mas isso mostra que pessoas crentes, fiéis a Deus, podem ter crise de fé. Lembra de João Batista também? No futuro ele terá uma crise de fé, quando ele está preso, quando ele está no corredor da morte, e Jesus não faz nada para livrá-lo e tal. E aí ele até: será que era ele mesmo? Pergunta para ele lá, né?
se ele era o Messias mesmo, se temos que esperar o outro, ou se ele é só um profeta de transição. Como é que é isso? A crise de fé abate a mim, abate a você, abate tantas pessoas fiéis a Deus. No momento ele teve essa crise, pediu um sinal. Você quer um sinal? Então você vai ficar mudo e surdo. Tá bom? É um baita sinal, não é não? Você vai ficar mudo e surdo. Não é um sinal que ele gostaria de receber, mas ele recebeu isso aqui. E o Gabriel profetiza o caráter de João, cheio do Espírito Santo, grande diante do Senhor, e sua tarefa é de preparar o caminho, a chegada do Messias. Zacarias fica incrédulo, Gabriel fornece. Olha, ele fica mudo e surdo. Como é que a gente sabe que ele ficou surdo também? Veja o versículo 62. Versículo 62 é no momento da circuncisão, quando o menino, ele fica surdo e mudo por 9 meses. Quando Isabel dá à luz, o menino nasce, 8 dias depois eles vão circuncidar e dar o nome. E aí rola todo um conflito ali, porque a Isabel quer dar o nome de João. Só que os judeus daquela época não davam um nome estranho. Tinha que ser, é um menino que nasceu, tem que ser o nome do pai. É um menino que nasceu, no máximo o nome do avô. Tem que ser do pai ou do avô. Essa é a tradição. E a Isabel estava furando ali a tradição, estava saindo fora da linha. E o pessoal não dava muito crédito à voz das mulheres naquela época. E eles falaram, em sinais a João. Veja lá, 62, versículo 60. Em sinais falaram com João. Calma aí. O João, se fosse só mudo, você pode falar com ele que ele ainda ouve. Por que eles têm que usar sinais para falar com João? Porque ele ficou mudo e surdo. Porque ele ficou mudo e surdo. 9 meses. E aí ele vai pedir uma tabuinha, com sinais, é claro, e depois vai escrever, o nome do menino será João. Porque o anjo disse que seria João. E aí ele passa a falar e profetizar, cheio do Espírito Santo. Agora, uma coisa, eu fico pensando, me colocando no lugar de Zacarias. Fiquei mudo e surdo, porque não acreditei na promessa do anjo. Tente se colocar no lugar de Zacarias. Você vai ficar voltado assim meio para o seu mundo interior, né? A única coisa que você pode fazer é observar as coisas que acontecem enxergando. Mas você não pode falar e você não pode escutar. Eu acho que ele passou por alguns processos. Primeiro, se lastimando, por que eu fui duvidar? Por que eu não acreditei? Puxa, o anjo apareceu. E de repente ele vai ver, a Isabel, minha esposa, engravidou. Ele vai ficar maravilhado. Ele vai ficar chateado consigo por não ter acreditado piamente, por ter vacilado, mas de repente ele vai ficar encantado. E ele vai ficar encantado até com o fato de estar mudo, até com o fato de estar surdo. Ele sabe que isso é o dedo de Deus. Meus irmãos, é maravilhoso quando a gente discerne o dedo de Deus na nossa vida. É Deus na nossa vida. É a presença dEle aqui. É Ele em mim. É Ele me disciplinando, é Ele tratando comigo. Louvado seja o nome de Deus. E a sua fé foi aumentando mais e mais, e ele foi aproveitando a oportunidade. Meus irmãos, como nós precisamos também de tempos de silêncio, como nós precisamos de tempos de introspecção, como está difícil nos dias de hoje, como nós estamos viciados ao barulho. Nós precisamos da televisão, nós precisamos do rádio, nós precisamos de som, nós precisamos de entretenimento, nós precisamos de muita coisa para estarmos em paz conosco mesmo, para não nos sentirmos sós. E perdemos muito, porque Deus quer falar conosco, mas simplesmente nós não nos colocamos abertos para ouvir e concentrados naquilo que Ele pode falar a sua voz. E ele passou a ter discernimento, a olhar, a procurar a ver a mão de Deus em tudo, na sua surdez, mudez e também
na gravidez de sua esposa. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai lembrar das palavras do anjo. O anjo falou, o anjo profetizou, o anjo disse que meu filho seria isso e aquilo, e ele se volta para a palavra de Deus. Ele aproveita todo aquele período de 9 meses de silêncio e de mudez, para se voltar para Deus, para buscar a palavra de Deus, e para identificar tudo. Ele vai ser tomado pela palavra de Deus, pela consciência da presença de Deus. Ele vai ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. A gente precisa aproveitar as dificuldades, as provações, as lutas da vida, para crescermos ainda mais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um caminho na tormenta, e a palavra de Deus para aqueles que estão em luta, para aqueles que estão em adversidade é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieto, pare de falar, pare de tentar saída por aqui e por ali. Creia, eu sou Deus, eu sou Deus. Aquietai-vos. E a gente precisa, às vezes até forçosamente, ficar quieto. Mas a gente pode, pelo Espírito, entender tudo e se aquietar e saber que Deus o Senhor é Deus. Sara, esposa de Abraão, quando Deus prometeu um filho, e ela estava bem idosa e tinha sido estéril durante toda a sua vida, ela riu. Deus ficou bravo com ela. Gênesis 18, 13 a 14. Porque Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Veja como essas histórias se repetem, como as coisas ficam cada vez mais impossíveis e fora de cogitação, fora da possibilidade humana, e aí a graça e a glória de Deus se manifestam. Agora, por que é que Deus pegou mais leve com Sara do que com o Zacarias, hein? Por que Deus não deu a mesma punição para Sara? Porque Sara é mulher, e para uma mulher ficar quieta 9 meses seria duro demais. Bom, resolvida essa questão, vamos para frente. Deus não dá uma prova maior do que você pode aguentar, tá bom? É isso. Como foi que Deus transformou a repreensão em recompensa? Como eu já disse para vocês aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você veja que eu falo antes dos slides. Zacarias aproveitou bem os 9 meses de silêncio para ponderar, escutar a voz de Deus nas circunstâncias da vida, estudar a Bíblia. No final desse processo ele foi cheio do Espírito Santo. Ele profetizou sobre a missão do seu filho e sobre a vinda do Messias. Você que agora pode estar, por acaso, sofrendo as cicatrizes do pecado, mantenha viva a sua fé em Jesus Cristo, a sua esperança nele, a sua fé em Deus, pois Deus tem um caminho na tormenta. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, e para que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é isso aí, não tem tempo ruim. Foi isso, agora eu estou sofrendo as consequências. Aproveita, cresça. Deus está presente, Deus é poderoso. Zacarias é curado quando ele escreve então o nome do menino. Ele profetiza, e esse cântico de Zacarias é um cântico profético. E agora repare bem, está aí acompanhando na Bíblia, veja os versículos 68 e 69 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Quanta fé Zacarias demonstra agora. Quando o anjo se apresenta para ele e diz: você vai ser, a sua oração foi respondida, você vai ser pai, ele duvida. Agora, 9 meses depois, passado esse processo, ele é um novo homem, um homem renovado na fé, na esperança, cheio do Espírito Santo. E quando ele profetiza agora, a profecia é de algo que vai acontecer, que está prestes a se realizar, mas não é algo que já aconteceu, mas ele profetiza como já tendo acontecido. Repare aí os verbos no passado. Essa é a fé. Ele está tão seguro de que tal profecia é uma realidade, é um fato, que ele já dá por certo e por realizado, e ele coloca nos termos: Deus visitou, redimiu, suscitou poderosa salvação. Tudo no passado, só que o Cristo está prestes a vir. O Cristo ainda nem nasceu, mas Maria está grávida, né?
e João Batista já nasceu. Deus visitou a terra. Deus visitou a Zacarias, visitou Isabel, visitou José, visitou Maria, visitou Belém, visitou Jerusalém. Deus visitou o planeta Terra. Deus visitou a terra. Sabe, havia muitas pessoas que esperavam, que durante muito tempo viviam a opressão. Pensa no povo de Israel oprimido por séculos, debaixo de impérios e outros mais, do Império Macedônico, do Império Babilônico, e agora do Império Romano. Mas muitas pessoas piedosas. E eu destaco aqui o papel dos idosos. Os velhos estão em destaque em Lucas capítulo 1. Porque Zacarias, Isabel eram idosos. E agora a gente vê na sequência no capítulo 2 a aparição de pessoas idosas como Simeão. Simeão diz ali que ele esperava a consolação de Israel. E de repente Maria, de repente José vão ao templo com Jesus para apresentar no templo. E Simeão vê a criança e o Espírito fala com ele. Eis aí a resposta, eis aí o cumprimento. O Messias veio à terra, Deus visitou a terra. E eles que esperavam a consolação de Israel agora estão vendo a realidade, estão vendo o fato. Ana também, uma outra profetisa, idosa, ali, esperava a redenção de Jerusalém, e tal redenção veio na pessoa bendita de Jesus Cristo, e tudo isso já é profetizado por Zacarias, como algo realizado, quando estava ainda prestes a acontecer. Cântico profético de Zacarias, a respeito de Jesus, a primeira parte da sua profecia, não diz respeito a seu filho, diz respeito a Cristo, diz respeito a Jesus. Ele louva a Deus, por Deus ter redimido, por Deus redimir o seu povo e trazer salvação. E ali o versículo 68, em português, está como poderosa salvação. Mas no grego, por isso fica meio difícil traduzir, a expressão é: Deus trouxe, ou levantou um chifre de salvação. Por isso fica traduzido com poderosa salvação, porque a ideia do chifre, isso aí dentro do contexto de Israel é muito claro. Chifre representa poder, força, reis, autoridade. E a ideia de um chifre de salvação é um chifre que se levanta contra todos os nossos inimigos, contra todos os nossos adversários. É um poderoso chifre, é um poder salvador que não tem adversário que possa resistir. Deus visitou a terra e suscitou um chifre poderoso de redenção, de libertação e de salvação. E o louvor então é dado. Ele bendiz o nome de Deus por tamanha redenção, o cumprimento da profecia, o Messias que vem da casa de Davi se realiza. Veja lá dos versículos 69 ao 70, a lembrança de Deus que Ele faz da sua aliança. Ele prometeu a Abraão, Ele prometeu aos antepassados, Ele falou aos pais pelos profetas, e agora se realiza, se cumpre, porque a palavra de Deus é poderosa, e benditos são os que esperam e confiam, como Ana, como Simeão, como Zacarias, como Isabel, como Maria. A lembrança de Deus da sua aliança com o seu povo, o povo de Deus seria salvo dos seus inimigos, e chegou a hora, chegou o Salvador, chegou o Redentor. As ações de Deus capacitarão o seu povo a viver vidas santas e justas, servindo a Deus sem temor. Meus irmãos, tantas ameaças, nós temos tantas ameaças, ameaças físicas, ameaças econômicas, ameaças sociais, ameaças de guerra, ameaças de violência, ameaças de acidentes, ameaças de doenças, ameaças de toda sorte. Mas o pior de todos os nossos inimigos é o espiritual, é Satanás, o adversário de nossas almas, que anda em derredor como um leão, procurando oportunidade para tragar, para matar, para destruir. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, como diz o apóstolo Paulo, é contra hostes celestiais da maldade, seres malignos que querem acabar com a nossa fé, que querem nos afastar de Deus. E as pessoas muitas vezes não têm consciência dessa grande ameaça, ameaça da sua alma. Jesus disse: não tema aquele que pode matar o corpo ou fazer mal ao físico. Isso não é a coisa mais importante a temer. Tema a Deus. Tema o juízo final.
E cuidado com aquele que pode te afastar de Deus, aquele que pode esfriar a sua fé, aquele que pode de repente te levar para o buraco, te levar para a perdição, detonar a tua alma. Deus nos liberta para a gente ser um povo santo, justo, vivendo diante dele sem medo. Eu fico pensando, é possível a gente viver nesse mundo sem medo? Se a gente parar para ter um silêncio diante de todas as ameaças que nos cercam, de todas as adversidades, a gente pudesse voltar para o Criador, para o Senhor, e estar diante dele, nós que somos tão frágeis, suscetíveis, de repente vamos nos encontrar em paz e segurança, porque estamos diante daquele que é o autor da vida, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e a gente vai poder viver sem medo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o cântico profético de Zacarias diz respeito também a seu filho: João será chamado profeta do Altíssimo, e preparará o caminho do Senhor, tornando conhecido o caminho de salvação por meio da remissão de pecados. Nos visitará, veja essa frase profética, nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E é o papel de João, preparar o coração do povo, levá-los ao arrependimento, levá-los ao batismo de arrependimento, preparar os seus corações para a chegada do Messias. E quando o Messias se apresenta, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias dos pés, convém que ele cresça e que eu diminua. É ele a luz, eu não sou a luz. É ele o Messias, eu não sou o Messias. É ele aponta para o Cristo, essa luz que visitou a terra. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Então, meus irmãos, resumindo, crentes fiéis podem ter crises de fé, sim. Crentes fiéis podem ter de esperar muito tempo até suas orações serem respondidas. Continue esperando, vale a pena. Aqueles que esperam no Senhor não serão desapontados. Devemos aproveitar as provações para buscarmos ainda mais ao Senhor em oração e estudo bíblico. Precisamos de silêncio e tempo a sós com Deus para buscarmos sua face, escutarmos a sua voz. Enquanto é tempo, meus irmãos, enquanto é dia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, a despeito de todas as circunstâncias adversas. Zacarias cresceu em fé, confiança e no conhecimento de Deus. Deus visitou a terra, Deus cumpre a sua palavra. Nenhum deixa de ter cumprimento daquilo que o Senhor falou, da sua palavra, promovendo poderosa salvação, para que livres de nossos inimigos possamos adorá-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Coloquemos-nos em pé, oremos ao Senhor. Senhor, esse é um grande presente. O Senhor é o nosso maior presente. O Senhor é a visitação de Deus. O Senhor é a resposta. O Senhor é o cumprimento das profecias. O Senhor é o nosso alento. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é esse chifre de salvação, de redenção poderosíssimo, que se levanta contra leões e feras e bestas que vêm contra nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor deu libertação ao seu povo, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor redime o seu povo, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso amparo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós podemos e devemos confiar no Senhor e atentar para Ti, e discernir a Tua boa mão na nossa história, nos episódios da vida e da Tua palavra. Ouvir a Tua voz em oração, comungando contigo, experimentar a Tua paz que excede a todo entendimento, a Tua direção, o Teu poder redentor, salvador, libertador. Senhor, agora oro por aqueles que de repente desprezam o Salvador porque acham que não precisam de salvação, porque acreditam que estão bem e não têm consciência
do perigo que lhe cerca, do dano à sua alma, do juízo final que se avizinha. E não valorizam o presente, não valorizam a salvação, não buscam, não estão nem aí. Acho que é tudo assim mesmo. Ó Senhor, que haja discernimento. Que haja discernimento, porque é que o Senhor teve que vir a esse mundo. A libertação maior que o Senhor veio realizar, nos dando a vida eterna, o perigo da condenação eterna, o perigo de sermos eternamente condenados. O problema do pecado, a gravidade do pecado, a consciência, Senhor, de que o pecado leva à morte e à condenação, e que nós precisamos de Ti como Salvador. Nós precisamos desse perdão que vem da cruz, que vem do Senhor, dessa libertação, da vida eterna que só o Senhor tem para dar, que nós não podemos encontrar em qualquer outro lugar. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa a cada um que por acaso venha a estar numa condição de letargia ou de ignorância espiritual, da sua real condição, da gravidade do estado de sua alma, que carece de libertação, que carece de salvação, que carece de perdão, que carece da vida eterna. Senhor Salvador, o Senhor é a luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem, toda criatura. Haja iluminação, haja revelação agora para as pessoas aqui presentes e para tantos que vierem a ouvir essa mensagem posteriormente. E a Tua paz, que excede a todo entendimento, guarde nossas mentes e nossos corações, e ao Senhor seja a honra e a glória, porque o Senhor ainda não veio segunda vez, mas o Senhor virá, e a gente pode ter certeza, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que o Senhor cumpre a sua palavra. Sabemos que o Senhor não nos abandona. Sabemos que o Senhor é bom. Sabemos que as suas misericórdias duram para sempre. Sabemos que a sua palavra é verdade. Por isso nós buscamos a palavra. Por isso nós nos abrimos à tua voz. Por isso nós damos valor às promessas. Por isso nós buscamos o Salvador. Ó Senhor, salva, ó Senhor, liberta, ó Senhor, redime, cumpra-se em nós o teu querer, e faça como fizestes com Zacarias, para o nosso crescimento. Opera, ainda que seja atos disciplinares, que muitas vezes não são tão bem-vindos a princípio, mas quando a gente para pensar, que preciosidade é a ação do Senhor em nós, para benefício da nossa alma, para a nossa maior comunhão, para a nossa maior revelação e entendimento. Louvado seja o teu nome hoje e sempre. Obrigado, Jesus. Amém.